Bem-vindo ao canal, onde semanalmente estudamos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Te convido a se inscrever, te convido a compartilhar e curtir, para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo de salvação. Não só assista o vídeo, mas curta o vídeo e compartilhe. Conto com a sua colaboração nestes últimos dias, onde temos a missão de levar Jesus às pessoas, de levar a palavra de Deus como ela é, para que as pessoas tenham a oportunidade e de fazer escolhas sábias em relação à sua salvação, em relação à sua salvação e vida eterna. A lição 1 tem como tema Jesus vence, Satanás perde. Amém? E a lição 1, ela está centralizada no livro de Apocalipse, capítulo 12. O livro apresenta, no capítulo 12, 4 grandes episódios nesse conflito entre o bem e o mal. Nós fizemos uma introdução desta lição e ela está dando assim um panorama geral do que nós vamos estar estudando durante esses 3 meses, com o tema As 3 Mensagens do Apocalipse. Então, no capítulo 12 de Apocalipse, nos é apresentado a rebelião de Lúcifer no céu, onde ele lutou contra Cristo e perdeu. Ele foi lançado para a terra. É também falado no capítulo 12 de Apocalipse sobre a tentativa de Satanás aqui na terra destruir o bebê Jesus. Fala também no capítulo 12 do ataque de Satanás ao povo de Deus durante a Idade Média. E a lição também fala no capítulo 12 desta semana que o ataque final de Satanás nesses últimos dias será contra o povo remanescente de Deus. Aquele povo que é uma minoria e um povo que guarda a palavra de Deus, obedece os seus mandamentos e vive uma vida de fidelidade a Deus. O pensamento da lição está no capítulo 12, verso 17. Nós lemos assim: O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O pensamento central da lição é que, apesar dos ataques cruéis de Satanás ao povo de Deus e suas tentativas de destruí-lo, Jesus vence e Satanás é derrotado. A parte de sábado da lição vem nos falando sobre um livro do escritor Cormac, que narra neste livro histórias de exércitos que, embora em grandes desvantagens, esses exércitos, ainda assim, em número menor, venceram. O nome do livro é Em Menor Número. E nós percebemos que nós também vivemos numa batalha. Há uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Essa batalha teve início no céu, mas ela foi transferida aqui para a terra. E nós estamos em uma batalha de vida ou morte contra um inimigo astuto. Ninguém pense que Satanás é irreal. Satanás é um inimigo real e ele tem um exército poderoso que é real, mas maior e mais poderoso é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vivemos sob ataques ferozes de Satanás diariamente. Nós vemos no mundo como o mundo anda. O mundo anda se desintegrando, o mundo anda se destruindo. E tudo isso é obra maligna de Satanás. Olhe para a sua volta e veja os acontecimentos terríveis neste mundo, na vida das pessoas, em todos os sentidos. Parece que todos estão perdendo. Parece que nós estamos soltos no universo, mas nós não estamos. Nós estamos sob a direção de um general vencedor. Nós estamos sob o comando de um Cristo vencedor. E ele nos convida a vencermos nele também. O tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse, é Jesus vence, Satanás perde. Lembre-se que nós não fazemos parte de uma contagem de um livro, como aqui desse escritor no início da lição. Nós somos personagens de um espetáculo. Nós somos objetos de observação de anjos, de homens e de mundos não caídos. O universo nos observa nessa guerra. Como estamos nos comportando? De que lado estamos tomando posição? Como estamos vivendo estes últimos dias? A lição de domingo vai falar sobre a batalha no céu. Apocalipse 12, 7 a 9 nos diz assim: Houve peleja no céu.
A Bíblia em Apocalipse 7, 12, de 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12 apresenta uma série de episódios dramáticos, retratados no conflito de longa data entre o bem e o mal. Apocalipse 12, de 7 a 9, nós lemos que ele descreve um conflito. E a gente se pergunta, como assim? Como poderia ter acontecido um conflito no céu? Por quê? Deus é muito sábio. Deus é amor. E Satanás era livre para escolher obedecer a Deus ou não. Satanás fez a escolha. A liberdade de escolha é um principal fundamento do governo de Deus, tanto no céu quanto na terra. Deus nos fez seres pensantes. Deus nos fez seres livres. Deus não criou robôs programados. Não. Deus nos fez com a capacidade de escolher. Satanás espalhou mentiras contra Deus e seu governo lá no céu. E por espalhar mentiras, cada anjo era livre para escolher acreditar ou não. E cada anjo era livre para escolher de que lado ficar. Do lado de Deus, de Jesus ou de Lúcifer. Nunca houve neutralidade no conflito. Nunca houve neutralidade. Nós precisamos tomar partido. De um lado por Cristo ou por Satanás. Que nós escolhemos Cristo. Quem terá nossa lealdade? Quem terá nossa adoração? Quem terá nossa obediência nesse conflito? Porque somos livres. O triunfo de Cristo, aqui retratado no livro de Apocalipse capítulo 12. O conflito, aliás, Apocalipse 12 descreve o triunfo de Cristo no conflito. E tudo que nós, usando o livre-arbítrio, temos que fazer é escolher ficar do lado de Deus. O lado que vence, porque Jesus vence, Jesus já venceu. E nós precisamos escolher de que lado ficarmos. Eu escolho o lado vencedor. E você? Eu te convido a escolher Jesus, para que você também, nele e com ele, vença todo ataque do inimigo na sua vida. A lição de segunda-feira vai falar sobre ataques satânicos. Desde o início, Satanás procurou destruir Cristo, do nascimento, perseguindo ali Jesus. Quando Jesus estava no deserto, ele perseguiu Jesus. Jesus morreu na cruz para pagar o preço da nossa dívida. Jesus ressuscitou como nosso sumo sacerdote vivo e ele nos livra do poder do pecado. Apocalipse 12, nos versos 4 a 6 e 9, temos uma leitura numa linguagem simbólica. E eu vou ler alguns textos aqui para que nós possamos compreender. O verso 4 diz assim: A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Que linguagem simbólica é essa? O que significa dragão? Dragão significa Satanás. E dragão também significa um poder, Roma imperial. Esse poder fez guerra contra Cristo, fez guerra contra o seu povo durante os primeiros séculos da vida cristã, da era cristã. Quem é a mulher? O que significa mulher? Mulher significa igreja, significa o povo de Deus. E esse povo é minoria. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus comprou essa igreja, esse povo, com o seu sangue. Amém? Deus nos comprou com o seu sangue ali derramado na cruz do Calvário. Quem é o Filho do homem? Jesus Cristo. O que é esse cetro de ferro que Apocalipse fala? Significa domínio.
governo eterno. É-nos ensinado que Jesus enfrentou todas as tentações, que Jesus experimentou todas as dores, mas Jesus foi vencedor. O diabo é o inimigo derrotado. Lembre-se disso. Cristo triunfou sobre ele em sua vida, morte e ressurreição. A vitória de Cristo foi completa. Sabe por quê? Porque ele venceu. Mas o grande conflito entre Cristo e Satanás ainda não acabou. Jesus venceu, mas o conflito continua nessa terra. Nós somos alvos de ataques de Satanás. Nós passamos por dilemas, nós passamos por provações, nós passamos por problemas, porque nós aqui ainda vivemos sob os ataques de Satanás. Lembre-se que Satanás trouxe para essa terra consigo a terça parte dos anjos. Isso é fato. Cumpre-nos agir com a maior cautela. Cumpre-nos agir dependendo de Deus para que as nossas escolhas nos levem para pertinho de Cristo, para que nós, dentro desses dilemas e provações e sofrimentos, possamos em Cristo, com Cristo, sermos vencedores. Como podemos vencer esses ataques? Como eu já disse, aceitando pela fé o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aceitando pela fé que nós temos um sumo sacerdote hoje no santuário celestial, cuidando de cada um de nós, de cada caso, intercedendo por nós, enviando para nós os cuidados dos anjos, enviando para nós o Espírito Santo, nos fortalecendo nessa luta, para que a gente não caia, mas para que a gente permaneça firme, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente de qualquer ataque. Nos apeguemos a Jesus, nos acheguemos a Jesus, porque ele venceu, ele é vencedor. E nós nos tornaremos vencedores, coladinhos com Jesus, conectados a eles, juntinhos a Jesus. A lição de terça-feira vai falando aceitando a vitória de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, aceitar o que Jesus já fez por nós. Aceite o que Jesus já fez por nós, porque Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus é vencedor. E Jesus vai vencer por nós. É comum ouvirmos irmãos, pessoas falando, passando pelas provas, pelos dilemas. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não dou conta. Realmente nós sozinhos não damos conta. Mas em Cristo, com Cristo, nós venceremos. Com Cristo e em Cristo nós conseguiremos vencer. Louvado seja Deus que nós não estamos sozinhos nesta guerra. Nós temos um exército de anjos que Deus disse que enviaria para aqueles que herdarão a salvação. Nós não estamos só, nós temos Deus conosco cada dia nessa batalha. Dependamos dele, confiemos nele, no que ele já fez, faz e fará por cada um de nós. Apocalipse 12:10, nós vamos ler o seguinte. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de nosso Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Que encorajamento obtemos do fato de que nosso acusador foi expulso? Primeiro, porque Jesus venceu. Satanás foi derrotado. Ele é o inimigo vencido. A vitória alcançada na morte de Cristo no Calvário quebrou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo. A morte e a ressurreição de Jesus quebrou o poder acusador de Satanás. A cruz privou o acesso de Satanás do céu. Vocês lembram da história de Jó? Quando lá numa reunião no céu, Deus perguntou, de onde vens? E ele falou, de rodear e passear pela terra. Deus falou, observar-te meu servo Jó? Disse, claro, ele é fiel a ti, porque o Senhor dá tudo para ele, e o Senhor abastece ele com todos os bens, então como é que não vai ser fiel ao Senhor? Então até aí Satanás tinha acesso ao céu. Mas com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, acabou. O acusador dos nossos irmãos foi expulso de vez do céu. O acusador das nossas almas não tem mais acesso ao céu. A cruz rompeu as simpatias existentes entre os anjos celestiais e os anjos caídos. Satanás foi desmascarado e a sua administração foi exposta perante
os anjos não caídos e o universo celestial. Até então, Satanás tinha simpatia, o céu ainda, os anjos, os mundos não caídos tinham simpatia por Satanás, mas com a morte e ressurreição de Cristo, quando viram a crueldade de Satanás em levar, em fazer com que Cristo morresse daquela forma. Mas é claro que Cristo aceitou morrer por nós, foi escolha. Mas a crueldade de Satanás com Cristo, com as pessoas, deixou o universo agora ciente de quem Satanás é. Irmãos, amigos, Satanás é um ser poderoso para fazer o mal, mas ele é derrotado, ele é vencido pelo sangue de Cristo Jesus. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Que garantia vitoriosa Cristo nos dá de que nós venceremos. Nós venceremos, não por nós, porque em nós não há poder nenhum. Nós venceremos pelos méritos de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Devemos vencer dia após dia. A cada dia nós somos chamados a sermos vencedores, vencedoras. Examinemos a Bíblia. Como nós vamos vencer? Todos os dias. Dependa de Deus. Dependa da sua palavra. Estude a palavra. Alicerce a sua vida, a sua fé na palavra. Deus tem alimento aqui nesta palavra para nos fortalecer, para nos tornar dependentes, para nos fazer vencedores sobre cada ataque. Dia após dia, nós devemos vencer pelo sangue do Cordeiro, porque Jesus venceu. E aqui na sua carta, no seu livro, está escrito tudo para o nosso ensino. Que nós possamos escolher o lado de Jesus para sermos vencedores. Quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, nossa dívida é cancelada. Nossos pecados são perdoados, somos redimidos, vitoriosos e salvos, não por nossos méritos, mas por causa das vitórias de Cristo em nosso favor. A lição de quarta-feira vem falando de Apocalipse 12:6 e 14 a 16. Vamos ler aqui o texto. 12:6 fala assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Perceberam que são linguagens difíceis de entender? Que são símbolos? O que significa esse período de tempo? Nós, lendo aqui esse texto, nós vamos também ler o verso 14 e o 16, até o 16. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse tempo, metade de um tempo, ele corresponde aos 1260 dias também. O verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Que linguagem, né? Lemos e não entendemos, às vezes, nada. Mas nós já percebemos aqui na lição de segunda que dragão é serpente, mulher é igreja, e Deus vai revelando, a sua palavra vai se explicando para que haja entendimento, para que haja compreensão. Aqui, compare os textos e observe atentamente o período de tempo e ataque de Satanás à mulher, que é a igreja, e a provisão de Deus para seu povo. Do que falam esses versos, na verdade? Frustrado ao tentar matar o filho, o grande dragão vermelho, que é a serpente, que é Satanás, que é um poder também, usando agentes humanos, volta o seu ódio contra a mãe, contra a mulher, contra a igreja. Então, Satanás, através de agentes humanos, ele lança o seu ódio contra a igreja de Deus. Mas a igreja, a mulher, diz que escapa para onde? Para o deserto. Um lugar preparado por quem? Por Deus. Onde essa mulher, onde essa igreja foi sustentada por um período de tempo de quanto?
de 1260 dias. Na linguagem profética, esse período de 1260 dias, ou tempo, ou metade de um tempo, ou tempos e metade de um tempo, esse mesmo período corresponde a um só. E esse período foi de 598 a 1798. Agora é algo a nós meditarmos. O que aconteceu nesse período? O que aconteceu nesse período? Uma igreja corrupta, juntamente com um Estado corrupto, igreja e Estado juntos, política e religião juntos. Esse poder, ele perseguiu, ele oprimiu e por vezes massacrou o fiel povo de Deus. Como assim? Apocalipse 12:6 diz que a mulher fugiu. Quem fugiu foi essa mulher, é símbolo de igreja. E essa igreja não é a grande maioria. Essa igreja é um povo pequeno, é uma minoria, é um pequeno povo fiel ao escrito de Deus. É um povo que obedecia e obedece ao assim diz o Senhor. E essa igreja, nesse período, a Bíblia que diz que, no verso 15, diz que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. A serpente lançou de sua boca água como um rio. E nesse período, água significa povos, multidões. Nesse período, grandes exércitos foram comissionados por Roma cristã com o propósito de perseguir. E nessa perseguição, houve como se fosse um dilúvio de perseguição, uma inundação de perseguição. 3 milhões de pessoas deram suas vidas pela fé que aceitaram. Olha quantas pessoas perseguidas. O exemplo de um deles, os valdenses, um povo que se escondia nas cavernas, liam a sua Bíblia, guardavam o sábado. Esse povo foi caçado como animais. No ano de 1280, 1 milhão de valdenses foram mortos. Qual foi o crime? Porque estudavam a palavra de Deus e a obedeciam. Apocalipse 12:16 diz que a terra socorreu a mulher. E essa linguagem significa que áreas relativamente desabitadas foram descobertas, onde os cristãos encontraram alívio. E uma destas terras foram os Estados Unidos da América. Nós podemos aqui entender que este poder opressor, perseguidor, ele ainda vai se levantar. Ele vai continuar atacando aquela minoria, aqueles remanescentes, aquele povo fiel que guarda os mandamentos de Deus. Mas o interessante é que Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo. Deus aqui diz em Apocalipse 12:6 que Deus preparou um lugar para essa igreja, para essa mulher. Diz que a terra socorreu a mulher. Em tempo de severa perseguição, nós devemos entender que Deus provê para a sua igreja. Assim como Deus fez antes, assim como Deus protegeu, cuidou, Deus também vai cuidar, vai proteger, vai livrar os remanescentes no tempo do fim. Deus vai cuidar de cada um de nós. Cada um de nós vamos passar por um deserto. Cada um de nós vamos passar por sofrimentos. Mas não pense que você está sozinho. Assim como Deus cuidou da sua igreja nesse período de perseguição, de tremenda perseguição, Deus também cuida de você e de mim. Deus cuida de nós. Você quer saber mais sobre esse assunto dos valdenses? Vá para o livro Grande Conflito. Leia a história destes homens que deram a vida por amor a Deus e ao Evangelho. A lição de quinta-feira vai falar sobre o remanescente do tempo do fim. O diabo está em guerra com Cristo, desde sua rebelião no céu. O foco de sua atenção nos últimos dias da história da terra está no povo de Deus. Apocalipse 12:17 diz assim, que foi o verso central que nós lemos da lição. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que Satanás guerreia contra esse povo? Por que ele faz guerra contra esse povo? Que características do remanescente de Deus, sua igreja no tempo do fim, são encontrados nesses versos?
Esta igreja possui algumas características, porque ela permanece fiel a Cristo. Ela é obediente à sua verdade. Ela guarda os seus mandamentos. Tem cristãos pessoas que dizem crer em Deus, que dizem crer na sua palavra, mas acredita em uma parte, em outra não. Acredita nos mandamentos, em outro não. Deus quer um povo fiel, que obedeça à sua palavra na totalidade. Deus não oferece um cardápio para nós escolhermos na sua palavra o que nos agrada, acreditar ou desacreditar. Deus pede de nós fidelidade ao que está escrito na sua palavra. O diabo está furioso com o povo que guarda os mandamentos de Deus e fará tudo o que puder para destruir esse povo. A perseguição da Idade Média, daquele período de 538 a 1798, essa mesma perseguição vai retornar em breve, num futuro próximo. Contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. De que forma essa perseguição vai acontecer? Através de sanções econômicas, através de decretos de prisões e morte. Aqui é que está a nossa decisão. De que lado nós estamos? A quem estamos escolhendo servir? Ao lado do vencedor Jesus Cristo ou ao lado do perdedor Satanás? Se Satanás não pode destruir Cristo, ele tentará destruir o objeto da mais profunda afeição dele, a sua igreja, o seu povo. Por que nós sofremos os ataques? Por que nós somos perseguidos? Porque nós estamos do lado vencedor, porque nós estamos com Jesus. E Satanás não pode mais vencer Jesus, mas ele pode vencer o ser humano, aquele que não faz de Jesus o seu aliado. E ele persegue o povo de Deus. E nós precisamos, em Cristo, com Cristo e por Cristo, vencermos. Amém? A última guerra da Terra não está centralizada na Europa contra a Ucrânia e União Soviética e Rússia. Não. A última batalha da Terra não está centralizada nas guerras do Oriente Médio. Não. A última batalha desta Terra está centralizada na mente humana. Quem nós escolhemos servir? O mundo caminha para uma grande crise, mas em Jesus, por meio de Jesus e por causa de Jesus, nós temos a vitória garantida. Amém? Vai depender da nossa escolha. Para finalizar a lição, Apocalipse 12 nos dá lições para a vida cristã. Primeiro, afirma que Cristo está sempre presente em meio às provações. Esse capítulo nos lembra que Satanás é o inimigo derrotado. Isso nos dá a certeza de que Cristo já conquistou a vitória em nossas batalhas mais ferozes contra Satanás. A leitura do Apocalipse 12 nos dá a segurança de que servimos a um Deus poderoso que é mais poderoso do que o nosso adversário. A quem nós vamos escolher? Deus ou o inimigo? Faça uma escolha sábia. Escolhamos Jesus. Nós passaremos por tempos de dificuldades, tribulação e provação. Lembre-se que Deus vai nos sustentar, como sustentou a sua igreja naquele período escuro da Idade Média. Nas aflições da vida, Ele está ao nosso lado para nos fortalecer, nos sustentar e nos apoiar. Nas maiores provações, o seu Espírito nos sustenta e nos aproxima de Deus. Lembre-se que Cristo nunca perdeu uma batalha. E quaisquer que sejam as provações que enfrentemos, Deus estará conosco para nos ajudar a vencer triunfantemente. Que Deus nos ajude a termos compreendido que vivemos num grande conflito. E nesse conflito já temos um vencedor, Jesus Cristo. Que nesse conflito nós fazemos parte, nós não somos neutros. Que neste conflito nós somos atacados, mas que vencemos se fizermos de Cristo o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa dependência. E que mesmo diante dos ataques, Cristo é conosco, cuidará de nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos comprou com seu sangue, porque Ele vai voltar por mim e por você. Aceite Jesus. Compartilhe essa mensagem para que as pessoas compreendam que vivem numa guerra real e que nesta guerra elas têm que tomar partido, que nesta guerra elas têm que tomar posição, para que sejam salvas, para que sejamos levados daqui a pouquinho para casa, para o lar que Jesus já preparou para nós.
Jesus está voltando e quer que nós estejamos preparados. Não quer que sejamos vencidos pelas derrotas, mas nele, com ele, por ele, quer que sejamos vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Amém.